passo seguinte, né, é definir os operadores RP. Para isso, né, seja psi, né, um cat arbitrário, né, e rpsi a sua representação em R, ou seja, né, a função de onda que eu chamo de psi de R, né, que é então um psi de x, y e z. Eu quero gerar agora um cat psilinha que é obtido pela ação de um operador x no cat psi. Né? Como que isso funciona? Né? Na representação R, esse cat psilinha ele é representado como um R psilinha, que eu chamo então de um psilinha de R, né? Que é a mesma coisa que um psilinha de x, y e z, como antes. Né? Só que a relação do psilinha com o psi é feita através da multiplicação pela variável x. Essa é a ação do operador em R, na representação R. Tá? Então, na representação R, o operador x coincide com uma multiplicação por x. Vale a mesma ideia para os operadores y e z. Então, eu resumo isso dizendo que essa situação aqui pode ser reescrita como x atuando em R é multiplicar por x. E aqui eu tenho o R psi, que é o meu psi de R. Né? A mesma coisa vale para y. Aí eu multiplico por y e tenho aqui o meu psi de R. E a mesma coisa vale para z. Multiplico pela variável z, o R psi. Né? Por exemplo, né? O cálculo disso aqui, φ x psi. Né? O que é isso? Né? Para fazer a conta, eu introduzo uma representação. Qual representação? Aquela que eu sei como que o operador vai agir. Né? Eu sei como que o operador age em R, que eu acabei de definir. Então, eu escrevo isso como introduzindo a relação de completeza em R, né? Um P3R, introduzo aqui, ó, vai dar um φ, aí venho aqui com o projetor, que dá a relação de completeza, aqui x psi. Aí eu consigo reconhecer cada coisa que está aqui dentro. Né? Isto aqui é o φ de R asterisco, porque o R psi é a representação de psi em R, né? Que é o φ de R. Logo, o φr vai ser o complexo conjugado disso. E isso aqui? Bom, aqui eu sei agora como que o x age em R, ele sai multiplicando por x. Então, o que sobra é o R psi, que é o meu psi de R. Logo, eu escrevo isso como a integral em T3R de um φ asterisco de R x psi de R. É assim então que eu faço esse tipo de conta. As considerações são análogas para a ação dos operadores px, py e pz na representação do momento. Né? Então, se eu estou com o momento, aí eu tenho operadores que eu estou chamando de px, py, pz. E a mesma coisa que eu fiz para o x, y, z, eu posso fazer aqui. Então, eu vou ter a seguinte situação. Olha, o px atuando em psi representado em p significa multiplicar pela componente x do momento o meu psi de p, que é essa representação. A mesma coisa para o py, eu multiplico por py o psi de p. E a mesma coisa, finalmente, para o z, pz. Multiplico por pz, p, psi. Então, essas são as definições desses operadores. Agora, a pergunta importante, né, que a gente precisa responder é a seguinte. Como o operador P age na representação R? Porque aqui eu estou vendo como ele age em P. Agora eu quero o contrário, né? Como o operador P age na representação R.
como eu represento essa ação do operador se eu estou em R. Tá? Então, sempre que a gente for responder uma pergunta dessa, a gente faz da seguinte forma. Aqui eu vou pegar uma componente, depois eu abstraio ou estendo, né, a resposta para PY e PZ. Então, eu começo com PX, uma componente. Como que o PX age na representação R? Sempre que eu quiser responder uma pergunta assim, eu vou pegar o operador e fazer ele agir num cat arbitrário psi. E a ação disso eu vou representar em R. Então, responder essa pergunta significa saber responder, calcular essa quantidade. Então, como que eu vou fazer? Ora, eu sei como que o P age, o operador P age na representação P. Então, eu vou colocar aqui a identidade que vem da relação de completeza para P, porque aí eu vou ter um P operador agindo na representação P, coisa que eu sei daqui de cima. Então, essa é a ideia. Então, vamos escrever isso por extenso. Né? A relação de completeza para o P envolve um D3P. Aqui eu tenho o R, que eu já tinha, e aqui eu ponho meus projetores da relação de completeza em P. Sigo a conta com um PX, psi. Ora, isso é importante para a gente, porque eu reconheço cada uma das coisas que estão aqui dentro. Né? Aqui eu tenho como que o P é na representação R, é uma onda plana, é o VP de R. Aqui eu sei como o PX age em P, ele age multiplicando por PX. E o que sobra? Sobra o P psi. Né? Isso aqui então é PX psi de P, que é a função de onda, né, na representação P. Né? Então, ponho até aqui esse traço para lembrar isso. Tá? Então, eu escrevo isso por extenso como a onda plana, que a gente sabe é 1 sobre 2πh barra a 3 meios. Aqui eu tenho a integral em D3P. Então, da onda plana, que é o E elevado a IP escalar R sobre H barra. Aqui eu tenho o meu PX e aqui eu tenho o psi de P, como a gente acabou de discutir. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos ver como que eu posso desenvolver isso aqui um pouquinho mais. Então, eu vou escrever aqui, olha, aqui, o que a gente sabe que a gente pode usar. Né? Eu sei da expansão de um psi em ondas planas, vale essa relação. Psi de R é 1 sobre 2πh barra 3 meios. É aquelas relações que vem lá no transformado de Fourier. Usar a onda plana como base. Eu somo sobre todos os elementos da base, que são ondas planas, é elevado a IP escalar R sobre H barra, e os meus coeficientes de expansão são os psis de P. São as transformadas de Fourier. Né? Essa expansão de psi de R na base P. Tá? Então, daqui eu posso chegar nesse resultado de cima aqui, percebendo que se eu derivar em relação a x, eu vou fazer cair aqui um i sobre h barra px. Px daqui. O i h barra eu dou conta dele multiplicando por h barra sobre i. Então, se eu faço i h barra sobre i d dx de psi de r, eu vou ter exatamente essa conta de cima. Olha o que vai dar. Ó, constante, integral de T3P. Quando eu derivo aqui o d dx, vai cair um i h barra, mas eu estou multiplicando por h barra sobre i. Então, isso corta. Cai o px e mantenho a exponencial. Então, vou ter e elevado a ip escalar r sobre h barra px. É a derivada. Aqui é psi de p, não é a derivada. Não é a função de x. Então, isto aqui é exatamente isso aqui. Ó. É a mesma conta. Logo, eu posso escrever que o meu R px psi, que foi de onde eu comecei, que deu esse resultado aqui, ele vai ser escrito como um h barra sobre i d dx de psi de r, que é um R psi. Ora, isso aqui eu posso escrever também como um R h barra sobre i d dx psi, né? Porque isso aqui vai sair aqui atuando à esquerda,
como um h barra sobre i ddx, né? Então é a mesma coisa. Então, comparando isto com isso, eu vejo que o meu operador px na representação R, ele equivale a um h barra sobre i ddx. Ora, vale a mesma coisa para o py e o pz, né? Então eu posso escrever que o meu R, vetor P, operador, atuando em psi, vai ser equivalente a um h barra sobre i operador gradiente, né? Na componente x é um ddx, em y é um ddy, em z é um ddz, atuando em R psi. Tá? Então eu tenho essa associação com o operador P. Um outro resultado interessante que a gente pode obter usando o mesmo raciocínio é como que na representação R a gente pode calcular o comutador, né, de x com px, né, ou comutador de qualquer x, y, z com qualquer px, py, pz. Então vamos responder essa pergunta, né, como que x, px na representação R, né, como é que eu calculo isso? Então, qual que é a ideia? Se eu quero calcular isso, eu vou fazer isso atuar num certo psi e represento isso em R. É a mesma ideia de antes. Tá? Então eu abro isso, é um comutador, então é o xpx menos pxx. E aí eu sei dos resultados anteriores, eu sei como fazer essa conta. Então eu vou fazer, olha, x na representação R é multiplicar por x. Aí sobra o R e px. Mas px na representação R eu já aprendi. É h barra sobre i ddx. Sobra o R psi, que eu vou colocar aqui. Então a primeira parte é só isso. Menos, menos. Agora eu tenho px na representação R. Isso é h barra sobre i ddx. Atuando em que, então, isso? Em Rx psi. Mas quem que é Rx psi? X atuando em R é multiplicar por x. Sobra o R psi, que eu vou colocar aqui. Então, essa é a conta. Ora, essa derivada aqui eu uso a regra do produto, né? Tem um termo dela que vai ser o x sai e eu derivo o R psi. Ora, isso é igual a isso. Vai cancelar. Então, só sobra a segunda contribuição da regra do produto, que vai me dar menos h barra sobre i, o R psi sai, e eu derivo dx que é igual a 1. Né? Então, eu obtenho esse resultado que eu posso escrever ainda como um R menos i h barra psi. Aqui eu multiplico por i em cima e embaixo, fico com i h barra e 2, né? E 2 é menos 1, né? Então põe aqui sinal mais. Que aí eu corto isso. Então, comparando aqui com o resultado que eu obtive, eu vejo que xpx equivale a IH bar. Né? Daí eu posso extrair todos os outros resultados, né, fazendo a mesma coisa. Eu vou obter que um RI/RJ é sempre igual a zero. Um PI/PJ é sempre igual a zero. E dos resultados acima, eu posso tirar que o RI/PJ vai ser um IH barra delta IJ. Aqui a gente tinha XPX é IH barra. YPY a mesma coisa, IH barra. ZPZ, IH barra. Agora, XPZ, zero. A gente podia fazer a mesma conta, a gente obteria zero. Então, esse é outro exemplo de como a gente usa as representações RP.